Con nosotros, nuestro querido y apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos e irmãos presentes. Boa noite aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em Porto Rico e em outras nações. Neste primeiro sábado do mês de novembro, sempre lembrando que o sábado começa na tarde de sexta-feira, porque, conforme a Bíblia, os dias começam ao pôr do sol de um dia e termina ao pôr do sol do outro dia. Ou seja, que os dias começam no dia anterior, pois hoje ainda se diz sexta-feira, mas conforme o calendário hebreu, desde o pôr do sol já é sábado. E é importante conhecer isso para conhecer todas essas coisas que se tratam de dias, semanas, meses e anos na Bíblia. Hoje, sábado, conforme o calendário hebreu, eu desejo as bênçãos de Deus para cada um de vocês e também para mim. Leiamos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, onde nos diz: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos eles tendo harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. E
e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O selo predito. Queiram assentar-se e tenham a bondade. Quando estudamos o livro do Apocalipse, e um tema como Quando estudamos o livro do Apocalipse e um tema como este, do Apocalipse 5, onde quem está sentado no trono, que é Deus, tem um livrinho selado com 7 selos na sua mão direita. Esse livrinho é o livro da vida, onde estão os nomes daqueles que seriam redimidos por Cristo com seu sacrifício na cruz do Calvário. É o livro mais importante do céu, pois nele contém os nomes de todos aqueles que hão de viver eternamente. É o livro de Deus, o livro da vida, que uma vez Adão o teve, mas quando pecou, esse livro regressou à mão de Deus, ao seu dono original, e tem permanecido na destra de Deus desde que Adão o perdeu e Deus o tomou de volta. Quem tiver esse livro terá a herança de Deus. É o título de propriedade da vida eterna. É o título de toda a criação. O título de propriedade de toda a criação. Por isso, Adão o tinha, o primeiro filho de Deus que foi colocado na terra. Ele era rei nesta terra. Tinha vida que poderia continuar indefinidamente. Mas quando ele pecou, perdeu essa vida e somente lhe restou vida temporária, pois ainda não estava adotado, faltava ser adotado. E para ser adotado, tinha que passar por uma etapa de prova. Por isso é que o segundo Adão teve que vir, o qual é Cristo, para restaurar todos os que estão escritos neste livro da vida do Cordeiro, restaurá-los à vida eterna, a qual Cristo dá, como nos disse no capítulo 10 de São João, nos versículos 27 ao 30, onde disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um.
Assim nós podemos ver a restauração do ser humano à vida eterna por intermédio do segundo Adão, Cristo, o nosso Salvador. Por meio do primeiro Adão, o ser humano perde a vida eterna, perde a oportunidade de viver eternamente, mas por intermédio do segundo Adão, o ser humano é restaurado à vida eterna. Por isso, quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, confessando seus pecados para Cristo, sendo batizada na água no seu nome, Cristo a recebe, a perdoa, a limpa de todo pecado com seu sangue. Sendo batizada no seu nome, Cristo a batiza com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento nessa pessoa, e assim ela entra no reino de Deus. Por isso Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João: na verdade te digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No reino de Deus se entra e, consequentemente, se entra na vida eterna. Porque o reino de Deus tem a vida eterna. A pessoa é trasladada do reino das trevas ao reino de luz, ao reino de Deus. Foi disso que nos falou São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13 al 14, donde dice el cual nos, versículos del 12 en adelante, 12 em diante, con gozo, dando gracias al onde Padre, diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vejam que ele nos livrou do poder das trevas, do poder do reino das trevas, onde todo ser humano nasce. Nasce no reino terreno e espiritual das trevas. Porém, Cristo os translada, os tira do reino das trevas, como tirou Israel do Egito e o levou à terra prometida. Assim, Cristo retira a pessoa do reino das trevas e a coloca no reino de Deus com vida eterna. A coloca na terra prometida do reino de Deus, que está na sua fase espiritual. E assim, a pessoa fica assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual as palavras do apóstolo São Paulo na carta aos Filipenses nos esclarece este mistério. Em Filipenses capítulo 3, passagem que já no capítulo 3, passagem que nós já conhecemos. Filipenses está depois de Efésios, Carta aos Filipenses está depois da carta aos Efésios e antes da carta aos Colossenses. Dice por capítulo 3, verso 20 al 21 de Filipenses. No capítulo 3, versículos 20 ao 21 nos diz: En los cielos, mas a nossa cidade está nos céus. cuando hemos nacido en esta tierra, Quando nascemos aqui nesta terra, ciudadanía terrenal, a nossa cidadania terrena en el país que hemos nacido, está no país que nós nascemos en el reino de las tinieblas. e também no reino das trevas. Nacemos de nuevo, Mas quando nós nascemos de novo, nuestro nombre que está então en o el nosso libro del nome Cordero comienza
que está no livro da vida do Cordeiro, começa a ser manifestado na pessoa, e ela começa com esse nome no reino de Deus. Nome que, quando estivermos transformados, o conheceremos, se é que já não o tenhamos. Porém, não se preocupem, pois se nossos pais não acertaram em nos colocar o nome que está no céu, não se preocupem, pois Deus nos deu, nos colocou desde antes da fundação do mundo. Muito já fizeram os nossos pais em dar-nos este corpo que temos, para virmos a lutar nesta terra, para virmos, assim como os hebreus vieram a nascer no Egito, embora nasceram como escravos, desde que foram escravizados, não importava, pois tinham uma promessa da parte de Deus, de que aos 400 anos, na quarta geração, voltariam à sua terra, a terra prometida. Assim também é com os crentes em Cristo. Eles regressam primeiramente no campo espiritual, na terra prometida do reino de Deus. Regressam na terra prometida do batismo do Espírito Santo. Regressam a Cristo, seu Rei e Senhor. E, consequentemente, tem vida eterna, porque vida eterna é o que há no reino de Cristo. E aí são colocados, como já lhes disse, em lugares celestiais. Por isso, ao nascermos do reino de Deus, do reino de Cristo, somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do céu. Como São Paulo nos disse, mas a nossa cidade está nos céus, porque o novo nascimento não é terreno, é celestial, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Com esse poder que ele tem, para sujeitar a si mesmo todas as coisas, e com esse poder governar todas as coisas, porque todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Algumas pessoas pensam, se todo poder foi dado para Cristo, Deus ficou sem poder. Mas é que Deus estava, está e estará em Cristo em toda a sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Cristo dizia, quem me viu, viu o Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai se nos basta? Não credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Não crês que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo? Mas o Pai que mora em mim, Ele é quem faz as obras. Este é o mistério de Deus, o Pai de Cristo, do qual, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e, consequentemente, o ser humano é alma, espírito e corpo, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E onde nós podemos ver Deus em forma visível? No anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus. Portanto, é o corpo angelical de Cristo. Também é chamado Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Um corpo angelical. Um corpo como o dos anjos. Um corpo teofânico. E essa é a imagem do Deus vivente. Portanto, aqueles que viram o anjo do pacto, eles viram a imagem de Deus.
o corpo angelical de Deus, o corpo espiritual de Deus. Por isso é chamado Espírito Santo. Estavam vendo Cristo. Por isso ele disse, no capítulo 8 de São João, versículos 56 ao 58, Abraão, o vosso pai, desejou ver meu dia, o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram, ainda não tens 50 anos e tendes visto Abraão? Cristo respondeu, antes que Abraão existisse, eu sou. E como um homem pode dizer essas palavras tão bonitas, de que antes que Abraão existisse, ele era? Somente o anjo do pacto pode falar assim, o qual estava encarnado, vestido de um corpo de carne chamado Jesus. Porque o corpo de carne chamado Jesus é a semelhança física de Deus. Por isso Cristo dizia, quem me viu, viu o Pai. É a mesma coisa quando você vê uma pessoa que consequentemente é alma, espírito e corpo. Você diz que viu tal pessoa, embora não a viu. O que você viu foi o seu corpo, a sua casa terrena. Mas a sua casa terrena é identificada com o espírito e com a alma dessa pessoa. Quando a pessoa morre, a pessoa não morre. E isso parece uma contradição, mas é desta maneira. O que morre é o corpo físico, mas a pessoa que é uma alma vivente continua vivendo no seu corpo espiritual e vai para o lugar que ele corresponde. É importante saber, conhecer quem você é e o que é o ser humano. É a criatura mais importante de Deus. E como Deus tem livre-arbítrio, lhe deu o livre-arbítrio. Por esta causa é que, quando Deus tivesse um corpo de carne, esse seria semelhante ao do ser humano. Porque ele viria como o parente redentor para redimir o ser humano, restaurá-lo à vida eterna, de onde ele caiu, lá no Jardim do Éden. E somente por Cristo segundo Adão. Isso podia ser feito, porque Cristo segundo Adão, ele é o Verbo encarnado, é Emanuel, Deus conosco, Deus mesmo vindo num corpo de carne, para com esse corpo de carne redimir o ser humano. E assim todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu aparecessem neste programa de redenção, escutassem a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nascesse em sua alma, cresce e desse testemunho público de sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Isso é algo que nasce aqui dentro da alma, sem que ninguém obrigue a pessoa. Essa é a luz divina do tempo em que corresponde a pessoa viver, resplandecendo na sua alma. E essa pessoa vê com a sua alma, com seu espírito, e também vê com seus olhos literais o que está na palavra, e com seus ouvidos ouve o que está na palavra. Por isso é que Cristo, numa ocasião, quando os discípulos lhe disseram, no capítulo 13 de São Mateus, por que fala-lhes em parábolas? Algumas pessoas pensam que tudo tem que ser revelado para as pessoas, mas recordem o que Cristo disse, para não lançarmos as pérolas aos porcos. Portanto, nem tudo tem que ser falado para o público em geral,
Tem coisas que são exclusivamente para os crentes em Cristo, que são aqueles que vão receber e crer. Capítulo 13 de São Mateus, a partir do versículo 10 em diante, disse: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para uns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, para outros não lhes é dado. E a partir do versículo 16 em diante disse: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Muitos profetas e justos desejaram ver o que eles estavam vendo e ouvindo. Eles estavam ouvindo e vendo o Messias em sua vinda, ensinando e pregando. E essa é a etapa mais importante da vida da raça humana. Esse tempo, quando o Messias aparece e ensina as pessoas, mesmo que nem todos creiam, embora nem todos escutem, mas os entendidos entenderão. E aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Portanto, é uma grande bênção viver num tempo quando Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, o qual disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É importante e é uma bênção estar nesta etapa, quando o Espírito Santo está falando pelo mensageiro da era em que a pessoa esteja vivendo. Esta é uma experiência única que tem as pessoas que vivem nessa etapa de vida do mensageiro da sua era. Os demais, por meio da história, saberão o que sucedeu. E quando se vive na etapa messiânica, onde Deus envia o precursor da sua vinda, da vinda do Senhor, e depois envia o Messias, essa é a etapa mais importante. E por isso é a etapa de ouro, a era de ouro para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como Israel teve diferentes etapas até os dias de João Batista e de Jesus, depois Deus começou a tratar com a sua igreja sob o novo pacto. E da sua igreja lá em Israel, com os judeus, ele passou aos gentios, usando a São Paulo. Usou São Pedro também numa parte, porque Pedro foi quem abriu a porta para os gentios na casa de Cornélio. E São Paulo, no meio dos gentios, levou o evangelho
como o apóstolo mensageiro dos gentios. E transcorreram através das eras a trajetória da igreja. E agora nos encontramos num tempo paralelo ao tempo de Jesus e seus apóstolos. E como o precursor João Batista terminou o seu tempo e logo morreu, o precursor da segunda vinda de Cristo também teve o seu tempo de ministério e partiu. E o que resta para a igreja do Senhor Jesus Cristo? O que lhe resta é a mesma coisa que Israel teve. Depois que João Batista terminou o seu ministério, nos resta esta etapa messiânica para a igreja, que nós não sabemos de quanto tempo será, mas será coroada essa etapa com a vinda do Senhor, com os mortos em Cristo que serão ressuscitados em corpos eternos, imortais, glorificados, e com a transformação dos que vivermos. Por isso é que Cristo, o anjo forte, virá com o livro aberto em sua mão e clamará como quando o leão ruge, e 7 trovões emitirão suas vozes. O reverendo William Branham disse que os 7 trovões dará a fé para a igreja ser transformada e raptada, e logo levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso corresponde ao que o reverendo William Branham disse que o anjo lhe falou, com relação à terceira etapa. Portanto, essa terceira etapa é muito importante, é misteriosa, mas é parte do programa divino, do qual foi dada uma amostra no ministério do reverendo William Branham. E depois ele disse, o que vocês viram parcialmente manifestado, quando vier o aperto, será manifestado em toda a sua plenitude. Ou seja, temos de estar conscientes de que virá um aperto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E um aperto ou forte perseguição para os judeus também. No meio do aperto, os escolhidos serão transformados. E os que estiverem vivos, com aqueles que morreram, que serão ressuscitados em corpos eternos. Pois o reverendo William Branham diz que a terceira etapa será manifestada numa grande tenda catedral, de tal modo que tudo isso se juntará no cumprimento do que está prometido para Deus cumprir o seu programa com a sua igreja. O título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, selado com 7 selos, que está na destra de Deus, nele contém tudo o que sucederia, principalmente, desde Cristo até o nosso tempo, durante a dispensação da graça, como também contém coisas que correspondem à dispensação do reino, quando nos fala da grande tribulação, nos fala também do reino milenar, do juízo final, ao final dos 1000 anos do reino messiânico. Notaram? Nesse livro ainda tem muitas coisas que são e que estão debaixo de selos preditos, com coisas que sucederão, coisas que foram dadas por revelação divina, por visão divina a João o apóstolo. Cristo as deu a conhecer a João por meio do seu anjo, do anjo do Senhor Jesus Cristo, de quem o reverendo William Branham disse que
Esse anjo é um espírito de profeta. E isso vamos deixar quietinho aí. Porque o reverendo William Branham disse, esse não é o Senhor Jesus Cristo. Porque quando João quis adorá-lo, o anjo lhe disse para não fazer. Se tivesse sido o Senhor Jesus Cristo, teria recebido essa adoração. Mas isso vamos deixar quietinho aí. Mais adiante será declarado. E algumas pessoas dirão, eu já imaginava isso. O reverendo William Branham disse, o reverendo William Branham disse, pode ter sido Elias, o profeta Elias, ou algum dos profetas. E por quê? É porque é um espírito, um corpo espiritual, um corpo angelical de profeta. Porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, dos corpos angelicais teofânicos dos profetas. E esse é o tipo de corpo em que as pessoas crentes em Cristo que partiram desta terra estão lá na sexta dimensão, no paraíso. Elas estão em corpos espirituais, corpos teofânicos, corpos angelicais, semelhantes ao corpo angelical do anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí, todavia, há um grande mistério, mas Deus abrirá esse mistério em algum dia. E seguramente será na terceira etapa, no cumprimento da visão de uma grande tenda catedral, que foi mostrada para o reverendo William Branham. E certamente a pergunta por anos tem sido, onde, quando e quem tornará realidade esta visão? Porque não era uma tenda do reverendo William Branham. Quando ele foi ali, ela já estava pronta, já tinha atividades públicas, já se pregava ali, se fazia chamados ao altar, o que indica que aqueles que estavam ali eram crentes em Cristo. E Deus estava fazendo grandes coisas. O anjo que acompanhava o reverendo William Branham também desceu até este quartinho pequeno, onde estava o nome que o reverendo William Branham buscava, o qual ele viu quando esteve nesse lugar, nessa visão. Quer dizer que ali há um nome, e o nome mais importante tem que ser o nome novo do Senhor. Não existe outro nome mais importante. Portanto, há um mistério ali. Mas ao reverendo William Branham foi dito pelo anjo que o acompanhava, disto não dirá nada a ninguém. E isso, para que não surjam imitações e estorvem o programa divino. A coluna de fogo, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, também desceu ali. Ou seja, que no cumprimento da visão da tenda, no cumprimento da visão da tenda, dessa terceira etapa, a coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo e Espírito Santo, que guiou o povo hebreu, que o libertou e guiou até a terra prometida pelo deserto, estará ali. É que ele esteve em sua igreja, ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E vejam até onde se chegará no fim do mundo. Se chegará no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento da visão da tenda, a qual foi mostrada para o reverendo William Branham. E é um mistério, mas quando estiver se cumprindo, já não será mais um mistério, mas uma realidade. E assim, porquanto
No Apocalipse capítulo 5, Cristo tomará o livro e o abrirá. No capítulo 6, e o vemos também no capítulo 8. Depois, no capítulo 10, ele o traz à terra, aberto, trazendo a terra para a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estará um instrumento que Deus tiver para esse tempo, o qual terá de pregar o que está escrito ali, para o qual terá de comê-lo. E não é que tomará o livro e o comerá, literalmente. Pois isso também já sucedeu. Isso que aconteceu no Apocalipse já sucedeu com Jeremias e Ezequiel, quando foi dito: come o que encontre. E ele comeu o livro ou o rolo. E depois foi dito a ele: agora profetize com as palavras que estão no livro. E no Apocalipse, depois que se come o livro, João, o apóstolo, em representação daquele que corresponderá a fazer isso no último dia, porque João, o discípulo amado, representa a igreja e os seus mensageiros ao longo de todos os tempos. E, para o último dia, Cristo trará o livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade dos céus e da terra, aberto para entregá-lo a um homem. Porque Cristo atua por meio de seres humanos, cada um no tempo e na era que lhe corresponda. Portanto, o título de propriedade do livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade da vida eterna, regressará à terra por intermédio de Cristo, que o trará e o colocará no meio da sua igreja. Por isso é que ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo para a vida eterna e a transformação dos que estiverem vivos no corpo místico de Cristo, os quais serão adotados. E isso será a redenção do corpo e a transformação dos que estivermos vivos. E seremos mudados de mortais a imortais. E quando estivermos nesses corpos, então terminarão as provas, os problemas, os sofrimentos, porque já no corpo eterno não haverá mais sofrimentos. Essa será a solução dos problemas que a igreja do Senhor Jesus Cristo teve ao longo da dispensação da graça. Ao longo desses 2000 anos que transcorreram, desde o dia de Pentecostes até aqui. Quando os crentes em Cristo estiverem transformados, os problemas, os sofrimentos já terão terminado e estarão prontos para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Embora Cristo, quando ressuscitou, esteve aparecendo aos seus discípulos por uns 40 dias, digamos, a cada sábado ou cada domingo. Depois ele subiu ao céu. E, consequentemente, também os que ressuscitaram com Cristo estiveram aparecendo para os seus familiares durante esse espaço de tempo. E isso indica também que quando ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa dos que vivemos, nós ainda estaremos aqui, diríamos, estaremos estreando o corpo. E então haverá uma grande manifestação do poder de Deus, porque isso será a adoção dos filhos de Deus, a redenção do corpo. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, disse: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados
para o dia da redenção, el día o dia da redenção, lo cual es que é el día postrero o último dia como milenio como milênio. y como edad E como é a era de ouro da igreja, a era da pedra angular, porque foi na era da pedra angular dos dias de Jesus hubo la resurrección de que houve a ressurreição de Cristo también e também a ressurreição muertos dos mortos del do Antiguo Antigo Testamento. Testamento. Estamos viviendo en el Nós tiempo estamos más glorioso vivendo de no todos los tempo tiempos, mais glorioso de en todos donde os de un tempos, momento a otro se quando de um momento a outro a igreja do Senhor Jesus Cristo se completará. Cristo então sairá do trono do Pai, reclamará o título de propriedade, o tomará e o abrirá no céu, fará sua obra de reclamação como leão, já não como cordeiro, e não como sumo sacerdote, mas como leão e como rei. Então começará essa gloriosa etapa de reclamação de tudo que foi redimido por Cristo com o seu sangue. Portanto, este livro selado com 7 selos é tão importante que está na mão direita de Deus. É o livro mais importante do céu. É o livro da vida do Cordeiro. É o título de propriedade. É o título de propriedade da vida eterna, título de propriedade de toda a criação. E virá a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque os crentes em Cristo são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Senhor nosso. Cartas Romanos, capítulo 8, do versículo 14 em diante. E se são herdeiros, então esse título de propriedade dessa herança virá a esses herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Por isso, Cristo, como o herdeiro de toda a criação, o toma e o compartilha com seus co-herdeiros, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Do selo número 4 em diante, esses são os selos preditos, os quais se cumprirão e depois serão abertos ao público, para que saibam como se cumpriu o que estava dentro de cada um desses selos. Os 3 selos já foram abertos. Isso já é história conhecida pelos crentes em Cristo que leram as mensagens do reverendo William Branham, por meio do qual Deus, através do seu Espírito nele, revelou os mistérios contidos no primeiro, no segundo e no terceiro selo. E como eles se cumpriram. E o 4º selo é um selo predito, o qual se cumprirá neste tempo final. O 5º selo terá de ver com os judeus. O 6º selo também terá que ver com os judeus. E o 7º selo tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é a vinda do Senhor. E também tem, em parte, a ver com os judeus. Portanto, se o 4º, o 5º, o 6º e o 7º selo são selos preditos, embora em muitos deles está dito o que sucederá. Aí ficamos e lemos o que o Espírito Santo disse através do reverendo William Branham com relação ao 4º selo, ao 5º selo
ao sexto selo e ao sétimo selo. O sexto selo é com Israel. São as duas oliveiras. São Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia com os judeus. E no quinto selo temos no quinto selo nós temos o que foi dito no capítulo 6, versículo 9 do Apocalipse. E quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Estes são os judeus que passaram pelo Holocausto. E quem sabe outros judeus que também passaram por etapas difíceis e foram mortos por serem judeus antes do Holocausto. Eles estão no paraíso. Foram-lhes dadas vestes brancas. Foi-lhes dito que repousassem um pouco de tempo, até que se completasse o número deles. Até que se completasse com 144 mil hebreus, que hão de morrer como eles. Esta é uma notícia profética triste, mas eles estão descansando no paraíso. O que quer dizer? Que Deus os tem descansando no paraíso. E em algum momento ressuscitarão. E Ele também julgará o sangue deles, porque esta é também uma promessa que está no livro de Deuteronômio, nas promessas divinas a favor do povo hebreu, onde diz que Deus julgará o sangue dos seus servos, de modo que eles não estão mortos. O que morreu foi somente o corpo físico, mas a alma e o espírito deles vive nessa dimensão do paraíso de Deus. Eles falam e conhecem. E para Israel, durante a grande tribulação, haverá outra etapa difícil. O aperto de Jacó, de Jeremias capítulo 30. Aí virá uma situação difícil para Israel. Mas isso será na grande tribulação. Isso está no capítulo 12 do Apocalipse, do versículo 1 ao 17. E tudo isso que sucederá ali. Porém, esse é um selo predito, como o quarto selo. O quarto selo é um selo predito do que sucederá. Também o quinto selo nos fala de algo já histórico e de algo que está no futuro, que corresponderá aos conservos e seus irmãos, que serão mortos como eles. Eles também serão mártires.
Esses serão aqueles que estarão ouvindo a mensagem que as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, lhes trará, os quais, depois, a besta os matará. O sexto selo são os ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras. E o sexto selo se abre com um terrível terremoto. Ou seja, que há muitas coisas que sucederão sob a abertura desses selos. Enquanto não estiverem abertos, quanto ao seu cumprimento e ao processo do seu cumprimento, não se vê o que diz aqui. Mas depois, quando estiver cumprindo cada coisa, as veremos. E então estaremos estudando-as na medida em que vão se cumprindo esses selos, que são selos preditos. E o sétimo selo é a vinda do Senhor, que é o maior mistério, não somente da terra, mas também do céu, do qual Cristo disse que ninguém no céu conhece esse mistério, nem mesmo os anjos o conhecem. Nem mesmo os anjos conhecem o dia e a hora da vinda do Senhor. Portanto, oramos a Deus, pedimos que Ele nos fortaleça, nos confirme cada dia mais em Sua palavra, na Sua mensagem para este tempo final, e nos ajude a estar bem agarrados, como Jacó, que se agarrou do anjo do pacto, que era nada menos que Cristo. Assim também Israel se agarrará quando o veja neste tempo final. E vamos deixar isso quietinho aí, porque ainda falta um tempinho para Deus voltar a tratar com o povo hebreu. Agora corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde o dia de Pentecostes em diante, correspondeu à igreja do Senhor Jesus Cristo, debaixo do novo pacto. E quando Deus tiver completado a sua igreja, transformado os vivos, e tiver ressuscitado os mortos em corpos eternos, em seguida é que tratará com Israel. E Israel dirá: este é quem nós estamos esperando. Assim como eles viram José no meio dos gentios lá no Egito, eles verão a vinda do Senhor no meio da sua igreja e com a sua igreja. O que Israel espera, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá. A vinda do Senhor. Eles crerão, porém terá o seu tempo. Atualmente, corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo crer para se preparar para a sua transformação e o seu arrebatamento ao céu, para estar na ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, que Deus nos ajude a todos a estarmos cada dia mais firmes na palavra do Senhor para o nosso tempo, esperando a nossa transformação. Que Deus lhes abençoe e guarde. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso agora, nestes momentos. E nós estaremos orando por você,
para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. Nos demais países também podem vir aos pés de Cristo, todos os que ainda não fizeram, para que Cristo lhes receba no seu reino. Daremos alguns minutos para qualquer pessoa que ainda não recebeu a Cristo, possa recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. O mais importante é a vida eterna. Não existe outra coisa mais importante para o ser humano, porque esta vida terrena, nós já sabemos que ela é temporária. A pessoa a tem, e no outro dia, pode ser que já não a tenha mais. A vida do corpo físico, nós sabemos que é por um tempo, para que nós ouçamos a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasça na nossa alma, sejamos aspergidos com o sangue de Cristo, ao recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, a coisa mais importante para o ser humano, a decisão mais importante para o ser humano, é receber Cristo como único e suficiente Salvador. Não há outra decisão que o ser humano tome que ele coloque na vida eterna. Só há uma, e é receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Somente existe um, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Cristo, do anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Que todos continuem passando uma noite feliz e repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Vocês que estão presentes aqui e vocês que estão em outras nações. E até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, pela manhã. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Boa noite.